Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Agora Pode. Eu sou a Aline Marques e hoje nós vamos conversar com Mauro Carvalho, empresário, político, presidente do Partido Renovação Democrática, o PRD, em Mato Grosso, e ex-secretário-chefe da Casa Civil na gestão do Mauro Mendes. Assumiu o Senado entre julho e novembro de 2023, na licença do senador Wellington Fagundes. Seja muito bem-vindo, Mauro. Eu que agradeço, Aline, de estar aqui hoje no Agora Pode, do meu amigo Paulo Palhano, né, do Lei Agora. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui mais uma vez. Já tive algumas vezes aqui quando estava no governo, para discutir um pouco da política social e econômica do estado de Mato Grosso. A gente que agradece, né? Mauro, secretário, senador, é muito cargo, né? Mauro. O senhor, como senador, apresentou um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade, que beneficia aposentados, beneficia empresas que contratarem aposentados, né? Queria que o senhor falasse como é que está a tramitação desse projeto, o que envolve esse projeto, o senhor sei que já deixou o Senado, mas está acompanhando isso? Olha, Aline, seria uma ótima oportunidade para o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, pautar esse projeto de lei, até pelo rombo que nós estamos vendo no INSS aí dos aposentados. Então, ele foi aprovado nas duas comissões, a Comissão de Assuntos Econômicos e a de Assuntos Sociais, por unanimidade. É um projeto que traz de volta, é um projeto de inclusão social, ele traz de volta os aposentados para o mercado de trabalho. Qual a motivação das empresas contratarem, né, esses aposentados? Primeiro, que está contratando uma pessoa com uma experiência de vida profissional muito grande e que não tem preço ele passar todas essas experiências para os mais novos dentro da empresa. Segundo, nem o empresário, nem o aposentado terá nenhum encargo social. Ou seja, o empresário paga o aposentado, ele recebe integral aquilo que o salário que ele combinou com a empresa que ele está trabalhando. E da mesma forma, o aposentado também não terá nenhum encargos sociais. E na demissão também não terá nenhuma multa rescisória ou coisa parecida. E é um percentual só, Aline, porque nós não queremos tirar emprego de ninguém. E é um percentual desde que você aumente o número de funcionários da sua empresa. Se eu tenho 10 funcionários, vou contratar mais um, esse um pode ser aposentado. Se eu tenho 100 funcionários, eu vou contratar mais um, esse um pode ser aposentado. Agora, eu posso ter no máximo de 5% de aposentados do total de funcionários, para realmente exclusivo, foi uma emenda da senadora Margarete Busetti, para realmente que a gente não compita, né? Não haja competição de nenhuma forma com as pessoas que estão no mercado de trabalho. Então, um projeto que hoje seria extremamente importante que o nosso amigo senador Davi Alcolumbre pautasse no Senado Federal para que a gente trouxesse. Nós estamos falando de 22 milhões de aposentados. 5 milhões continuam trabalhando no mercado de trabalho, mas tem 17 milhões de aposentados dentro de casa. E com essa renda ele iria contribuir mais com a renda familiar. Os problemas de saúde que ele enfrenta, como depressão, outras doenças que ele desenvolve em função da sua exclusão social. Isso que eu falo, porque na verdade é um projeto de inclusão. Tem muito idoso que sofre, né? Muito. Por ficar em casa. Pelo isolamento, né? Às vezes aposenta por conta da idade e tudo mais, mas tem muita saúde, tem muito conhecimento, tem muito emprego que ele pode se encaixar ainda, né? Exatamente. Eles ficam frustrados em casa. Fica frustrado porque aí começa a discussão familiar com os vizinhos. Agora, quanto de experiência que essa pessoa pode contribuir ainda com o desenvolvimento do Brasil, tanto o desenvolvimento social como econômico. É uma troca de experiência para as empresas. Uma troca de experiência muito também, grande. Outra coisa, não gera custo para o governo, porque esse aposentador está dentro de casa. Pelo contrário, ele vai utilizar o seu salário para consumir alguma coisa. E no consumo, sim, tem toda uma carga tributária de impostos que o governo vai ser beneficiado com isso. Então é um projeto realmente que eu acho que no momento que nós estamos vivendo no Brasil, o nosso presidente Davi Alcolumbre deveria pensar bem e pautar logo esse projeto para que os aposentados, esses 17 milhões que estão em casa, voltem para o mercado de trabalho. Isso aí, vamos esperar que seja aprovado, então. Amém, se Deus quiser. Agora, já falando de formação partidária, recentemente o PRD e o Solidariedade fecharam uma federação, certo? Quais são as expectativas com essa união aqui para Mato Grosso? Como é que ela vai impactar nas estratégias do partido?
Olha, essa federação foi formada pelo nosso presidente, o Vasco Rezende, e pelo Paulinho da Força também. Uma federação que, para Mato Grosso, é extremamente importante. Né? Eu tenho uma relação muito forte com o Solidariedade, não tenho nenhum tipo de problema, muito pelo contrário. Somos 2 partidos co-amigos e vamos caminhar junto daqui para frente nessa federação. E com isso, também fortaleceu muito o PRD. E nós estamos aí caminhando para montar uma chapa muito forte para deputado estadual. E depois de consolidar essa chapa de deputado estadual, nós vamos também batalhar para consolidar a chapa de deputado federal, que hoje é a maior dificuldade de todos os partidos. Né? A chapa de estadual acaba sendo mais fácil, porque ali a coisa mais difícil hoje é as pessoas quererem ser candidato, quererem vir para a política. Então, todos os Você acha partidos... que isso é por quê? Porque, olha só, eu vou te contar a minha experiência, né? Então, vim para Mato Grosso para trabalhar numa empresa de refrigerantes. Foi meu único emprego, fui supervisor de vendas, depois fui chefe, gerente, cheguei à diretoria, e aí em 89 montei a minha empresa, que é uma revenda de cervejas e refrigerantes. E sempre tive minha vida profissional e empresarial. Construí, que hoje, uma família no estado de Mato Grosso, que é o meu maior patrimônio. Sou casado com a Mônica há 40 anos, tenho 2 filhas, 2 genros e 4 netos. Mas sempre desenvolvi a minha vida pelo lado empresarial. Sempre estive na iniciativa privada. Eu vim para a política pela minha relação de amizade com o Mauro e com a Virgínia. Uma amizade de mais de 40 anos. O Mauro, quando ganhou a prefeitura, me convidou para ser secretário dele. Naquele momento eu não tinha nenhuma possibilidade de eu sair das minhas empresas. Quando ele me convidou para ser secretário da Casa Civil, eu já vinha num processo de sucessão dentro das minhas empresas com o meu genro, e foi possível eu assumir a secretaria. Fiquei 5 anos na Secretaria da Casa Civil. E quando eu saí do Senado, eu falei, Mauro, eu acho que eu já dei minha contribuição. Venho contribuindo na realização do seu sonho desde 2008, mas chegou a hora também de eu pensar um pouco mais na minha família e também nas minhas empresas, porque quando você vai para a política, realmente a família sofre muito e as suas empresas então nem se fala. Porque você trabalha mais de 16 horas por dia, todo dia. Sábado e domingo é uma loucura. WhatsApp, então, é 500, 600 WhatsApp por dia. Eu até desenvolvi uma tendinite aqui, tive que fazer uma ressonância por conta de... Eu não deixava um WhatsApp sem resposta. Ia dormir 1h da manhã, acordava 5. Então, uma loucura muito grande. A gente acha que o político tem uma vida tranquila, muito pelo contrário. O político tem uma vida de muito sacrifício. Segundo o Papa... O bom político, né? O bom político. E o bom político, o Papa João Paulo diz o seguinte, a boa política, as pessoas que se propõem a vir para a política, é uma oração de amor ao próximo, porque você está ali para contribuir com quem? Com a sociedade, que é o seu próximo. Né? Você não está ali, o bom político não está ali para olhar para o seu umbigo ou para os seus interesses próprios. E é o que eu fiz na Casa Civil. E a gente sabe que o governador Mauro Mendes, ele não dá folga pros secretários, né? Não tem hora. Inclusive, domingo ele tava lá no Parque Novo Mato Grosso, aprontou lá. Não, né? e lembrando que ele chegou de férias no sábado, 7 horas da noite, com uma diferença grande de fuso horário, e no outro dia de manhã, 6 horas da manhã, estava no parque. Então você vê o tanto que trabalha. Então, o que acontece? As pessoas hoje não querem colocar seu nome na política, primeiro pela exposição. Né? Você é cercado de todos os lados, fiscalizado de todos os lados, e nessa exposição tem críticas e tem elogios, muito mais críticas do que elogios. Então quem quer sair da sua vida que está tranquila, no seu emprego, na sua empresa, para vir nessa exposição toda? São alguns corajosos que colocam o seu nome. Mas você acha que o descrédito também na classe política influencia isso? Olha, Line, eu não vejo dessa forma, porque, olha só, você vê grandes empresários no Brasil, ou grandes pessoas do setor privado, que gostariam de estar na política e não vêm para a política por quê? Porque ele vindo para a política, ele vira PPE, pessoa politicamente exposta. Bom, a primeira coisa que você vai ter problema é com os bancos. Crédito. Então, quem que está disposto a isso? Então, todo mundo repensa muito para vir para a política, porque ele sabe as consequências que a sua vida particular, sua vida privada vai enfrentar. Então, é muito difícil isso. Então, quem que está na política hoje são os mesmos políticos.
Por isso que eu sou literalmente contra a reeleição. Porque nós temos que dar oportunidades para a oxigenação da política, para ter pessoas novas. No máximo, uma reeleição. Porque olha só, Aline, como que você hoje... Vamos citar um deputado estadual. Eu não sou candidato a nada, mas se eu fosse, eu estaria competindo hoje com 24 deputados que recebem 30 milhões de emendas, em 4 anos, 120 milhões de reais. Então, olha a diferença de competitividade que eu vou ter. Se eu for para deputado federal, é em torno de 60 milhões, são 240 milhões de reais. Como é que eu vou competir com essa pessoa? Se eu for para senador, são quase 200 milhões por ano. Vezes 8 anos é 1,6 bi. Então é uma competição injusta, porque você sai do nada. Olha, essas emendas vão para onde? Nos municípios. As lideranças estão aonde? Nos municípios. Como é que você chega na cidade? Olha, já tenho um compromisso com o deputado tal que veio aqui, que me ajudou, deputado federal tal, senador tal. Então é muito difícil. Agora, nós vamos coibir isso quando? O dia que não tiver reeleição. Aí sim, então, nós vamos reeleição para executivo e legislativo. Para todos os cargos. É lógico que tem cargos que a gente poderia até... Olha só, um mandato de senador é 8 anos. Você permite uma reeleição, são 16 anos, vira quase uma profissão. Vira quase uma profissão. E mesmo os deputados federais, tem deputados com 30 anos no Congresso. Então, não 5 tem. mandatos. Olha, eu acho que no máximo uma reeleição seria... Por executivo, nenhuma. Por executivo, 0. Por legislativo, no máximo uma. Porque no executivo, a renovação é muito importante. Né? E as decisões no executivo, você não pensando numa reeleição, ela em algumas vezes pode ser diferente da atitude que você tomou naquele momento. E aí, mandato de 5 anos, aproveitando aqui? Sim, lógico. Também gostaria que fosse de 5 anos, que existe esse projeto caminhando no Congresso Nacional, que daria tempo realmente para prefeitos e governadores desempenhar sua função com mais êxito. Iniciar um projeto e terminar esse projeto. Beleza. Agora, voltando ainda à questão do PRD, você estava falando dessa formação das chapas, como a federação ia facilitar. A gente tem ouvido falar de alguns nomes que poderiam ir para o PRD. Paulo Araújo, o Dilmar, já desde a eleição passada se falava sobre isso. Quais são os planos do PRD? Dá para adiantar algum nome dessa chapa estadual também aí que está encaminhado? E como é que estão essas negociações? Olha, Aline, eu tenho conversado também com o Marco Aurélio do Solidariedade, porque nós vamos montar uma chapa única nesse sentido, né? Então eu convidei realmente o Paulo Araújo para vir para o PRD. No caso do Dilmar Dal Bosco, o Dilmar Dal Bosco, desde o início, ajudou a fundar o PRD no estado do Mato Grosso. Eu gostaria muito que o Dilmar viesse para o PRD, só que o Dilmar tem uma paixão pelo União Brasil, pelo DEM, pelo PFL, que é muito forte, é igual o Júlio Campos e Jaime Campos. Né? Então, o Júlio também se cogitou muito na época de formação do PRD. Mas eu duvido, essas pessoas têm uma identidade muito forte com o partido. Tem uma história nesse partido, tem um legado no partido. Então, o Júlio e Jaime especificamente você vê Bezerra, né? No MDB, né? Quantos anos, né? Jaime e Júlio vem desde a época da Arena, né? O próprio Dilmar está há quantos anos, né? Então, agora, nós temos que convidar essas pessoas para realmente para que a gente tenha condições de montar uma chapa, de disputar de condições iguais com os outros partidos. Então, e lembrando que nós já temos um deputado, que é o Chico Guarnieri. Né? Então, o União, ele formou essa federação com o PP e dificultou, de certa forma, também, né? Porque acaba sendo uma chapa muito inflada, com muito candidato à reeleição. Você pretende ir aí costurando para trazer alguns aí, já que com certeza, passa a ser uma chapa muito pesada, né? E hoje, como você compete com o seu partido mesmo, né? Os candidatos do PRD estão ali competindo com os candidatos do PRD. Sim, então é tudo interno, né? Tudo interno. Agora, com certeza, as dificuldades desses grandes partidos é acomodar todos esses líderes. E, logicamente, os menores partidos vão estar de olho para colocar essas pessoas para vir na nossa chapa. Mas nós já temos hoje nomes, é difícil a gente divulgar, Lina, porque é um tal de rouba. Porque tem a questão Essa é a grande dificuldade. Por quê? Essa é a grande dificuldade. Porque as mulheres, é coisa mais difícil a mulher querer vir para a política. Você conta no dedo
a mulher que quer participar das reuniões políticas, que querem colocar o seu nome para ser candidata. Entendeu? É uma dificuldade muito quando a gente fala, tem que ter 30% de mulher dentro da sua chapa. Olha, seria um sonho se tivesse 50%, 70% de mulheres. A maior dificuldade é você cumprir esse percentual. Por isso que você vê no Brasil afora partidos de vereadores que foram eleitos em vários municípios do Brasil perdendo o seu mandato porque a chapa que for formada naquele município é uma grande fake news. Colocaram o nome de mulher lá por colocar. E ela, de fato, nem para a rua foi para pedir voto. Então, a mulher, não sei se é em função dos filhos, do lar ou alguma coisa, é uma dificuldade muito grande. Esse ano nós tivemos a oportunidade, já 2 vezes, de ter 3 mulheres na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Mas quanto tempo nós ficamos com uma mulher só? Às vezes nenhuma, né? Às vezes nenhuma. A maioria das vezes nenhuma. Nenhuma. Então é um prazer muito grande. Eu sou pai de 2 filhas. Né? Então as mulheres... Nenhuma pegou gosto pela política? As mulheres dominam em casa. Então eu gostaria muito que as mulheres viessem participar da política. Já sobre o federal, você falou da dificuldade. Qual que está sendo a dificuldade, então, para definir essa questão para federal? E se já tem aí uma articulação com algum nome, pelo menos, que possa, sei lá, ser um cabeça de chapa, alguma coisa assim, para adiantar aí para gente também. Olha só, Aline. Hoje, os grandes partidos que têm deputados federais eleitos, que estão indo para a reeleição, recebem um valor para sua candidatura de 3 a 5 milhões de reais. Olha só, os pequenos partidos, como é que eu vou competir com essa situação, entendeu? Então, para você atrair um deputado federal hoje, que está sentado na cadeira de federal, para vir disputar a reeleição para o PRD, é algo bem complicado, porque há anos atrás não existia fundo eleitoral nenhum. Quem estava colocando o seu nome para disputar uma eleição, ele tinha que ter o seu recurso próprio, ou doadores para sua campanha. Hoje o fundo eleitoral é um grande divisor de águas. Né? Então essas pessoas que hoje estão no Congresso Nacional já saem para sua reeleição com um fundo eleitoral muito forte, que é difícil você ter também isso na sua chapa, no caso aqui da federação do PRD e do Solidariedade. Existe sim um compromisso do Vasco Rezende de colocar Mato Grosso na prioridade do fundo eleitoral. Então nós temos uma expectativa muito grande de receber um fundo eleitoral não próximo a esses grandes partidos, mas que dê realmente para a gente investir nos deputados federais e estaduais do PRD. Mas na busca por novas lideranças também é possível falar nisso? Talvez no nosso interior aí? Justamente, é para quem está disposto, né? Para quem realmente quer colocar o seu nome. O PRD tem excelentes nomes. Nós temos Felipe Velaton, nós temos Luiz Antônio Pagô, nós temos o Daniel, que é ex-prefeito de Porto Alegre do Norte, nós temos Rec Júnior, de Tangará da Serra, nós temos de Campo Novo, o Rafael, nós temos grandes, nós temos Celso Banazeschi, de Colíder. A definição é justamente essa, todo mundo ainda pode ser federal, mas meu sonho é ser estadual. Então existem várias possibilidades. Esse afunilamento vai acontecer em fevereiro e março do ano que vem. Depois da janela também. É isso daí, depois da janela. Mas e o senhor? Sem nenhuma pretensão? A gente pode esperar seu nome para alguma disputa? O que eu digo é sempre o seguinte: o PRD é um partido que não tem dono. O PRD é um partido dos seus filiados e dos seus eleitos. Eu não montei e não vim para o PRD para facilitar a minha vida por uma possível candidatura, ou a qualquer cargo que seja. Então eu não sou candidato a nada e eu estou no PRD focado na construção de chapa para estadual, nem se precisar, para federal. Nem se vê uma colocação assim. Não tenho esse interesse de ser candidato a nada. Agora, o senhor é do grupo do governador Mauro Mendes, né? Até falou dessa proximidade que vocês têm de amizade e tudo mais. E o Mauro tem defendido muito o nome do vice-governador Taviano Pivetta, que também é desse grupo, que também está com o Mauro desde 2010, mais ou menos ali, do começo. O senhor apoia essa candidatura? Aline, não tem como eu não apoiar. Eu sou do grupo do governador Mauro Mendes, né? Trabalhei com o Pivetta lado a lado durante 5 anos. Então, o nosso líder do nosso grupo político, que compõe alguns partidos do estado do Mato Grosso,
o líder maior é o governador Mauro Mendes. E todo mundo respeita a sua decisão e a sua opinião. Então, o governador apoiando o Otaviano Pivetta, o PRD apoia o Otaviano Pivetta também. Mas o nome do Pivetta não é uma unanimidade dentro deste grupo. Então, como é que fica isso? Isso é uma opinião, digamos, do Mauro Carvalho? Ou você coloca, por exemplo, o PRD vai apoiar o nome que o governador falar, mas não há um consenso no grupo ainda. Como é que fica essa articulação? Aline, na política, a coisa mais difícil é você ter uma unanimidade e uma coerência de todo o grupo, né? Nem Jesus Cristo conseguiu essa unanimidade. E na política é mais difícil, né? Lembrando o seguinte, quando o Mauro foi para a reeleição, ali acho que se não tinha unanimidade, estava 90% ali. 9,9%. Isso daí. Mas quando o Mauro foi candidato em 2018, também não foi com unanimidade, né? O grupo também, muita gente não queria o Mauro ali. Como? Lembrando que o candidato do grupo, antes do Mauro voltar da China, era Otaviano Pivetta. Se você pegar as matérias jornalísticas de 2017, você vai ver que o candidato era Otaviano Pivetta. Que o Mauro, numa conversa do grupo, falou que gostaria de colocar o nome dele à disposição, o Otaviano retirou o nome dele. Né? Então ali, Otaviano já deu outro sinal de fidelidade e lealdade a Mauro Mendes. Né? E o projeto dele já vinha bem consolidado. Então essa unanimidade não vai existir. Numa reeleição, ela até pode chegar a 90% ou 99,9%. Mas numa eleição, esquece. Nunca vai ter unanimidade. Não é no Mato Grosso, não. É em todos os estados brasileiros. Então essa discussão sempre vai existir. Agora, o Mauro, como gestor, Aline, o Pivetta, realmente, a experiência dele como prefeito de Lucas, a experiência dele como vice-governador, como secretário de Estado, como deputado estadual, que foi, assumiu o governo do Estado por várias vezes, é inegável o retorno e o resultado que ele vai trazer para a sociedade. A questão é que dentro desse grupo, o outro candidato seria o Jaime. Então, ele também faz parte desse grupo, ele também está junto aí nessa composição também desde 2018, né? Como é que isso está sendo tratado? Bom, o governador tem dito nas suas entrevistas que essa é uma opinião pessoal dele e não do União Brasil, que ele é presidente do União Brasil. Isso tem dito várias vezes. Sim. Inclusive tem entrevistas do Mauro falando sobre o Jaime, que o Jaime tem todo o direito de construir a candidatura dele. O Jaime nunca falou comigo sobre a candidatura dele ou a governo ou a Senado. Nunca. Né? Falou, Mauro, eu sou candidato à reeleição, ou sou candidato a governo do Estado. Todas as vezes que eu perguntei para o Jaime, na época principalmente que eu estava no Senado, que encontrava o Jaime todos os dias, ele sempre teve essa dúvida. Eu pergunto, Jaime, você é candidato? Eu estou avaliando, eu estou analisando, bababá. E o Jaime foi um grande companheiro meu dentro do Senado Federal, me abriu as portas ali no Senado. Foi realmente, eu tenho muita gratidão pelo Jaime, de ter me aberto as portas ali dentro do Senado Federal, ter me ensinado muita coisa, e uma gratidão muito grande pelo Wellington Fagundes de ter me dado a oportunidade de ter ficado 4 meses no Senado Federal. Mas se o Jaime e se a União apoiar uma candidatura do Jaime, como é que fica o PRD ou o senhor dentro dessa composição? Olha, o PRD já assumiu o compromisso com o Otaviano Pivetta. Com o Pivetta, né? Independente de qualquer coisa. E você acha que o Pivetta não recua, independente também disso? Não, acho que não. Pelo que ele tem me falado, o Pivetta é candidato de qualquer forma. Né? E o PRD já assumiu esse compromisso com ele. E como tudo na minha vida, a hora que eu tomei a posição, junto com o meu diretório, junto com os diretores que fazem parte do PRD, eu não volto atrás. Agora, um outro nome que é colocado na disputa ao governo é do próprio Wellington. E o senhor seria beneficiado diretamente caso ele venha a ser eleito, né? Já pensou em, talvez, renunciar a essa suplência? Ou já chegou a conversar com o Wellington sobre isso? Isso não foi colocado também numa negociação dentro do PRD? Como que foi conduzido isso? Assim? Quando nós montamos essa aliança com o Wellington Fagundes, eu disse aqui bem claro, montamos uma aliança e não foi um casamento. Eu nunca participei do grupo do Wellington Fagundes. Eu sempre participei do grupo do governador Mauro Mendes. Né? Dentro daquela conjuntura política daquele momento, existiu, né, nas conversas a possibilidade e a oportunidade de eu me tornar primeiro suplente do Wellington. E me tornei com o maior prazer e trabalhei muito para a reeleição do Wellington Fagundes. Tá? Esse é um ponto. Apesar de eu ser o maior beneficiado caso o Wellington Fagundes seja eleito e mantenha essa candidatura dele, eu tenho que ter uma coerência política.
E eu não vou mudar, né? Eu não vou receber um carimbo aqui na minha testa de traidor. Agora, essa pergunta que você fez também sobre o fato de renunciar, de forma Eu nenhuma. acho que é por conta de dar mais liberdade, ou você acha que isso não te Não, impede? O Wellington pelo também nunca contrário. colocou nenhuma... Não, eu encontro o Wellington em vários eventos, nos abraçamos, nos respeitamos. Agora, não faz sentido nenhum. Eu não vou trair os eleitores que elegeram o Wellington, Mauro Carvalho e Rosana Martinelli. Não vou trair esses eleitores. Então, eu mantenho a minha simplência até o último dia, independente da escolha para o próximo governador. O senhor colocou aqui também que o Jaime, ele nunca pontuou para o senhor se ele vai ser candidato ao governo ou ao Senado. Mas existe a possibilidade de uma dobradinha Mauro e Jaime pro Senado com o Pivetta ao governo? Isso também já foi negociado, conversado? Ou não? Você acha que seria muito difícil 2 candidatos do União nessa chapa? Eu não acho nada difícil na política, Aline. Tudo é possível. Muitos diálogos, muitas conversas irão acontecer daqui para frente. Então, tudo é possível. Essa posição que você colocou, de ter 2 candidatos a Senado no União Brasil, é possível? É. Depende das conversas, das composições políticas, dos interesses do momento e da coligação partidária com os outros partidos. Né? Mas tudo é possível. Não tem na política... Nada impossível. Nada. Nada. A gente já viu alianças aí históricas e contraditórias também. Mas o governador também, ele vinha, todo mundo, todos os aliados sempre carimbaram ele como um candidato ao Senado. E ele mantém essa posição dele, dessa definição no último minuto ali, na reta final. Isso pode atrapalhar as composições, porque a gente vê que algumas pessoas reclamam que atrasa a composição de chapa e tudo mais, mas isso atrapalha, não atrapalha? E como é que fica isso dentro desse grupo? Olha, você já está acostumado, né? Mas assim, como é que é isso dentro do grupo? Mas eu tenho dito o seguinte, se você perguntar para mim, Mauro Carvalho, você acha que Mauro Mendes é candidato ao Senado? Eu tenho 100% de certeza que ele é candidato ao Senado. 100%. Só que eu também tive 100% de certeza em outras épocas. Queria a reeleição à prefeitura. Mas hoje, lógico, a conjuntura era diferente naquela época. Mas voltando no tempo que nós estamos hoje, o Mauro completando seu 2º mandato como governador do estado de Mato Grosso, eu sinto do Mauro Mendes que ele é candidato ao Senado Federal. Essa é uma condição natural da continuidade da vida pública dele como político. Né? Então, a opinião pessoal minha é que o Mauro é candidato a Senado Federal. E há uma expectativa dessa candidatura dele, até porque ele precisaria renunciar e o Pivetta assumiria. Então, isso daria também mais força para o Pivetta, certo? Mais musculatura, com certeza. Caso isso não aconteça, prejudica o Pivetta? Você acha que impede ele ser candidato? Não impede de forma nenhuma, e ele já disse isso também para mim, o seguinte, que independente de ele assumir o governo em abril de 2026 ou não assumir, ele é candidato da mesma forma. Tá? Lógico que ele sentado na cadeira de governador facilita muito a candidatura dele, né? Mas independente do Mauro renunciar ou não para ser candidato ao Senado Federal, Otaviano Pivetta é candidato ao governo. Agora, a gente assiste também uma aproximação do Mauro ao PL, principalmente em nível nacional. Até o governador já falou que tem ajudado o Bolsonaro de maneira mais silenciosa, uma coisa mais de bastidores. A gente viu ele em alguns atos também. O quanto isso pesa quando ele fala, eu apoio o Pivetta, mas ao mesmo tempo está ao lado do PL que tem um candidato ao governo e que aparentemente também não recuaria, né? Como é que fica isso? Olha, nós temos que lembrar que em 2018, em 2022, na reeleição do Mauro, a maior coligação que teve foi com o PL, né? Sim. Então, essa história do Mauro com o Bolsonaro, a história do Mauro com o PL, já vem da eleição passada. Sim. Né, que foi uma grande aliança que foi formada naquele momento. Agora, existe muita conjectura, muita história, né, que um fala aqui, outro fala ali. Essas coisas, realmente, o Mauro é de direita, acompanha o ex-presidente Bolsonaro em várias situações, tem conversado sempre com o presidente Bolsonaro. Agora, essa conjuntura política, essa aliança política, é muito difícil a gente prever hoje o que vai acontecer. Agora, que ele é próximo ao presidente Bolsonaro, ele sempre foi, né? Sempre esteve junto. O presidente Bolsonaro veio, quando estava na cadeira de presidente da República, veio inúmeras vezes para Mato Grosso prestigiar o governador Mauro Mendes.
Então, essa relação já é de muito tempo. É possível aí pensar numa uma conversa aí, Wellington, Pivetta, Mauro, alguém tentando intermediar isso aí para tentar só um ser candidato? Como eu disse em alguma resposta anterior, na política tudo é possível. Mas essas conversas não irão acontecer, com certeza, nesses próximos meses. Não. Deixar para 2026, né? Agora, quando o senhor esteve no Senado, a polarização política, ela foi muito presente, está muito presente na nossa política. Essa divisão entre esquerda e direita ainda deve ser decisiva para 2026? E como é que o senhor avalia também esse cenário de polarização? Esse cenário de polarização, quem perde é o Brasil. Isso é horrível, né? Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de... O centro nem fala, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Esse negócio não dá mais, né? Você acha que isso também deixa a discussão muito rasa, né? Exatamente, nós temos que discutir aquilo que é melhor para o Brasil, independente de direita, esquerda, de centro. Eu sou de direita, sou de centro-direita, né? Mas independente disso, o que é melhor para o país? Né? O que deve ser feito às pessoas que estão no executivo, que estão no poder, seja no legislativo, no executivo, o que essas pessoas podem fazer para melhorar a condição do brasileiro, para melhorar o desenvolvimento do Brasil, tanto na área social como na área econômica. A gente sempre fala, o Brasil é o país do futuro. Eu escuto isso desde criança, eu tenho 67 anos. Né? Que futuro que é esse? Toda hora nós estamos discutindo isso, toda hora nós estamos falando isso. O Brasil evoluiu? Lógico que evoluiu. Melhorou muito? Lógico que melhorou muito. Mas tem muita coisa que poderia ter melhorado também e não melhorou. Você vê a segurança pública no Brasil, os números, caiu o número de assassinato. Não deveria ter assassinato nenhum. Né? Então caiu o quê? Caiu uma desgraça. Ora, a desgraça era muito, agora é só a meia desgraça. Então é muita coisa ruim que tem no Brasil, né? As facções tomando conta. Então são coisas que a gente não pode mais admitir. O Brasil é um país muito grande para ter alguns problemas que deveriam ter sido resolvidos há muito tempo. Agora precisa ter coragem, Aline. Você, quando faz parte de um poder legislativo, executivo, você tem que ter coragem para assumir posições e para tomar posições, independente do voto. Você não consegue governar para ter uma unanimidade. Você governa sempre para a maioria. E a maioria é 50% mais um. Então você tem que ver aquilo que é a maioria. Eu lembro quando eu fiz o primário. Eu fiz o primário numa escola católica chamada La Salle, em Bauru. E eu começo a lembrar, e eu tenho uma memória, acho que Deus me abençoou com isso, eu tenho uma memória muito grande da minha infância. Eu vejo como era o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro ano, quarto ano primário, e vejo os meus netos hoje, a diferença que é do ensino público. Os valores eram outros, a família era outra, o respeito com pai e mãe era outro. A vida parecia que era mais amorosa, mais religiosa, sabe? Era um negócio mais puro. Não tinha essa maldade que tem hoje, sabe? Essa malícia que tem hoje. Todo mundo querendo ser o esperto, todo mundo querendo levar vantagem. Era um mundo mais sincero, mais verdadeiro, né? E aonde que a gente constrói essa verdade, essa sinceridade? É na educação. Então a educação falhou muito no Brasil. A verdade é essa. Você vê jovens de 15 a 16 anos que têm dificuldade de falar uma tabuada, Aline. Tem dificuldade de escrever. O processo de alfabetização tem falhado. É muito falho. Outra coisa, você dá um texto para um menino desse de 15, 16 anos, lógico, eu não estou falando, eu estou falando de uma forma generalizada e de uma minoria, não estou falando da maioria. Mas não existia, não poderia ter ninguém nessa condição. Se eu dou um livro para você ler, você tem que saber ler aquilo lá. Saber pontuar, onde está o vírgula, onde está a exclamação, onde está a interrogação. As pessoas não sabem isso. Então você vê o quanto que caiu o nível de ensino nesse Brasil. Aí vamos comemorar isso, vamos comemorar aquilo, porque aumentou isso, melhorou aquilo. Olha, melhorou isso, melhorou aquilo. As pessoas estão saindo da faculdade, da universidade, sem saber o que vai fazer. Arruma um emprego, formei em engenharia mecânica. Arruma um emprego, meu amigo, ele não sabe nada. Aquele funcionário mais humilde ali tem muito mais conhecimento do que ele. Então também as universidades não estão preparando os profissionais para o mercado de trabalho.
Infelizmente é isso. E aí falta mão de obra, por exemplo, Agora, né? Que é uma crise exatamente. que tá aí latente No também. Mato Grosso, nós estamos aqui, a taxa de desemprego é pleno. Agora, e todo mundo atravessando grandes problemas. Agora, onde estão os erros? E enquanto isso, a gente está discutindo também ideologias, que pautadas em ideologias. Onde estão os erros? Quem destruiu isso? Porque não era desse jeito. Né? Vamos lembrar dessa forma. Não era desse jeito. Quem destruiu isso? Que interesse tem por trás para destruir isso? Que interesse tem por trás para destruir a educação? Que interesse tem por trás para facilitar a vida das facções? Ora, não dá mais para a gente conviver dessa forma. Agora, diante desse posicionamento, né? O senhor coloca aí, por exemplo, não dá para a gente ficar se dividindo em direita e esquerda e tudo mais. Olhando para um cenário da disputa presidencial, quem seria o nome ideal? Eu, na minha opinião, Tarcísio. Tarcísio. Disparado. Né? Um cara preparado, centralizado, ele é equilibrado. Eu convivi com o Tarcísio quando eu estava na Secretaria da Casa Civil, também quando eu estava no Senado Federal, algumas vezes como governador de São Paulo. Ele me ligava quando eu estava no Senado Federal, e aqui no Mato Grosso, inúmeras vezes, eu participei da estadualização da ferrovia, então inúmeras vezes estive em Brasília e ele também esteve aqui. Uma pessoa extremamente preparada. O Tarcísio tem muita narrativa. Não tem narrativa, não. Aquilo lá é estudo. Tarcísio, em todos os concursos que ele se envolveu, ele passou em primeiro lugar. Ele é altamente preparado e tem demonstrado, como governador de São Paulo, um grande gestor e uma pessoa equilibrada. Né? Então, para mim, hoje, o candidato ideal seria Tarcísio, governador de São Paulo. Você acha que ele ter o apoio do Bolsonaro, não ter o apoio do Bolsonaro, como é que fica isso? Porque a gente percebe também em cenário nacional que a família Bolsonaro vem rompendo aí com o Tarcísio, fazendo várias críticas, os filhos principalmente, né? Como é que ficaria essa aliança? E não racharia essa direita? Não corre o risco aí também de prejudicar essa própria direita? Bom, se o Bolsonaro continuar inelegível, vamos ter que ter um candidato. E é muito importante o apoio do Bolsonaro para Tarcísio de Freitas. Né? Nós temos que respeitar o seguinte, Aline, que toda essa mudança que teve no Brasil de valores, de família, de pátria, o grande legado quem deixou chama-se Jair Messias Bolsonaro. Ele foi o grande divisor de águas. A verdade é essa. Só que aconteceu uma série de coisas após isso, que hoje a pessoa mais viável para disputar a presidência da República e vencer a presidente da República é Tarcísio. Disparado agora. É importante, muito importante, o apoio do Bolsonaro para a candidatura do Tarcísio. E eu falo mais. Eu acho que se o Tarcísio não tiver o apoio do Bolsonaro, acho que nem candidato ele é. Porque ele deixaria também a reeleição de um grande estado. É isso aí. Nem candidato ele é. Então, é fundamental o apoio do Bolsonaro, e nós temos que respeitar que se nós estamos vivendo todo esse momento de centro-direita, de direita, é por causa de Bolsonaro, que foi o grande divisor de águas nesse país. E falando em Bolsonaro, o assunto do momento é o julgamento no STF. Queria saber do senhor como é que o senhor avalia essa questão desse julgamento e o impacto político nesse processo. Dosimetria, essa é a palavra. Equilíbrio, que eu acho que tem que existir nesse julgamento. Com certeza tem excessos, que é muito ruim isso, para a segurança jurídica dos brasileiros. Né? Então, esses excessos que estão sendo cometidos, ele tem que ser reavaliados. Né? Se não for reavaliado pelo STF, tem que ser reavaliado pelo Congresso Nacional. Aí nós temos que ter deputados e senadores corajosos para enfrentar essas injustiças, né? Que não cabe mais, em 2025, a gente conviver com alguns excessos que estão acontecendo. Quais seriam os excessos? Olha, você vê pessoas sendo condenadas, presas, por atos que realmente são muito pequenos, né? Pelo que ele cometeu. Olha só, ontem, eu assisto muito pouco televisão, mas ontem, se não me engano, no Mato Grosso ou em algum lugar do país, teve um cara que molestou uma criança de 11 anos, né? Na audiência de custódia ele foi solto. Peraí, você molestou uma criança de 11 anos, na audiência de custódia você é solto. Aí eu fui lá, pintei uma estátua de batom, eu vou ficar presa?
Não tem cabimento um negócio desse, Aline. Não tem cabimento. Você vê o seguinte, foi pego outro dia na estrada de Chapada, um traficante com 300 quilos de maconha no carro. Olha a desgraça que isso iria causar em inúmeras famílias matogrossenses. O estrago que isso ia causar. No dia seguinte ele foi solto. Não, mas você pintou a estátua, não podia pintar, você vai ser preso. Mas com relação ao próprio Bolsonaro, qual que é a sua avaliação sobre o Bolsonaro é o seguinte, quais são as provas do processo? O que a gente vê pela imprensa, eu não tive acesso aos autos, eu não tive acesso ao processo. Então é difícil eu julgar com exatidão o que diz o processo. Então você acaba vendo o que o Lei Agora publica, o que outros veículos de imprensa publicam, você vai formando a sua opinião. Né? Dessa forma que acho que a maioria dos brasileiros estão formando. Agora, quais são as provas consistentes que realmente estavam programados um grande golpe nesse país? Quais são as provas consistentes que realmente tinham vontade de assassinar alguns líderes nacionais? Entendeu? Eu não tenho encontrado isso. Eu não tenho visto isso. Agora, de repente, as pessoas que têm acesso aos autos, ao processo, pensam diferente. Mas eu não tenho visto isso. Então, isso daí me deixa numa situação extremamente desconfortável, as coisas que a gente escuta pela imprensa. Diante até da sua fala, o senhor é a favor da anistia? 100%. 100% a favor. Para todos os Porque eu vou te falar, 8 de janeiro. Teve atos nesse Brasil muito mais graves do que aconteceu em 8 de janeiro, com assassinatos, com tudo, e as pessoas foram anistiadas. E não só anistiadas, como receberam muitas indenizações financeiras, porque foi para exílio, porque isso ou coisa parecida. Né? Receberam dinheiro por conta desse exílio. E coisas muito mais graves do que aconteceu em 18 de janeiro. Agora, que golpe é esse que não teve arma? Que golpe é esse que não teve ninguém morto? Ninguém foi assassinado? Então é muito difícil eu sou leigo, mas é muito difícil a gente ver as coisas que estão acontecendo. Agora tem uma questão também, o senhor é empresário, entende bastante de economia, tem a questão do tarifaço do Trump. Né? Queria que o senhor comentasse também o impacto dessas medidas, mas também falasse sobre a condição do governo federal com relação a isso. E uma outra pauta que vem junto desse debate é a questão da soberania, né? Então, como fica essa soberania diante também desse debate? Ceder, não ceder? Quanto ceder? Como é que fica tudo isso? Aline? Como que fecha essa conta? O tarifaço do Trump não é exclusividade do Brasil. Sim. Não é exclusividade do Brasil. China, Canadá, México, enfim. São vários. Uhum. Né? Vários. E o Canadá faz divisa com os Estados Unidos, é um grande parceiro dos Estados Unidos. Então, são várias tarifas que o presidente Trump começou a avaliar. Como que ele começou a avaliar? O que eu pago de tarifa para o Canadá? O que o Canadá cobra de mim? E ele foi atrás desse equilíbrio de tarifas. E com certeza encontrou alguns itens. Olha, eu estou pagando muito mais do que eu estou recebendo. Então, primeira coisa, e o que você viu nos demais países que aconteceu? Todo mundo sentou na mesa para negociar. Independente de cor partidária, independente de ideologia, independente de polarização. Sentou na mesa para negociar. O Brasil, até hoje, não sentou nenhuma vez. Então, a condução desse tarifaço, e quem vai pagar a conta somos nós brasileiros, é também a condução errada do governo federal, que não teve a humildade para sentar e conversar. Porque os outros países sentaram na mesa, negociaram e diminuiu as tarifas. Por que o Brasil não fez o mesmo? Agora querer jogar esse tarifaço para a política... Entendeu? Lógico, o Trump colocou lá sobre o Bolsonaro, coisa parecida, mas é relação comercial. São interesses comerciais. Agora, todos os países sentaram na mesa e conseguiram uma negociação melhor. O Brasil não. Até agora fica um atacando o outro e não resolve nada, e o brasileiro pagando a conta. É isso que está acontecendo. Bom, falar de política é sempre bom, mas a gente precisa encerrar. Então eu deixo o espaço aberto agora para o senhor fazer as suas considerações finais. Aline, primeiro, obrigado por essa oportunidade. Agradeço você, o Agora Pode. Agradeço o Paulo Palhano pela oportunidade de estar aqui.
somos amigos há muitos anos. Estou sempre à disposição de vocês para debater a política de uma forma geral. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos nós. Eu que agradeço, muito obrigada por achar um espaço na sua agenda para atender a gente. Foi um prazer conversar com o senhor, falar de política, cenário econômico, é sempre muito bom, né? É sempre enriquecedor também. Expectativas para 2026. Então, para você que nos acompanhou até aqui, lembre-se que este episódio vai ficar disponível no nosso YouTube, Spotify, outras plataformas de áudio, e você pode ficar ligadinho também no leiagora.com.br acompanhando tudo que acontece aí. E siga a gente nas redes sociais.